Então, só lembrando que eu falei na aula passada, a gente viu que se eu tenho uma permutação f de Sn, então o f é uma transposição. Vocês lembram o que é uma transposição? Ou f é uma transposição, ou f é uma composição de transposições. Tá? Isso a gente viu na aula passada. O que é uma transposição, pessoal? Vamos lembrar o que é uma transposição. É um ciclo de comprimento 2, né? Tá? Então, dado uma permutação f de Sn, ou f é uma transposição. Se não for uma transposição, é uma composição de transposições. A gente sempre pode escrever uma permutação de Sn como uma composição de transposições. Tá? Por exemplo, vou pegar aqui uma permutação f, 2, 3, 1, 6, pertencente a S6. Então, tem esse ciclo de comprimento 4, vocês estão me ouvindo aí, né? Não. Então, tem um ciclo de comprimento 4, pertencente a S6, esse ciclo F aqui. E a gente viu que a gente pode decompor ele como uma composição de transposições, né? Como que a gente faz isso? F pode ser escrito como sendo, a gente pega esse com esse, né? 2, 6, composto com 2, 1, composto com 2, 3. Portanto, F, esse ciclo, ele é um composto de 3 transposições. Tá? E a gente viu também, a gente definiu, na verdade, a gente diz que uma permutação F de Sn é par quando F é decomposta em um número par, né, de transposições. Tá? Isso, ela, no caso, é par quando eu consigo decompor essa permutação num número par de transposições. E F é ímpar, F pertencente a Sn. Peraí que travou aqui. Só um instante aqui, pessoal, que travou. Só travou geral aqui, ó. Eu vou ter que reiniciar. Não sei o que aconteceu aqui, deu uma travada geral.
Pior que eu não estou nem conseguindo. Ok, professor. Tudo certo, professor. A permutação ela é par quando f é decomposta em um número par decomposta. Decomposta em um número par de transposições, tá? E ela é ímpar, vou colocar aqui embaixo, tá? Ela é ímpar quando f pode ser decomposta em um número ímpar, tá? Número ímpar de transposições, tá? Por exemplo, essa permutação aqui de cima, ela é decomposta em 3 transposições, logo, f é ímpar, tá? Vamos pegar um outro exemplo aqui, a permutação G, 5, 4, 3, 2, 1, pertencente a S5. Tem essa permutação, a gente pode decompor da seguinte forma: G igual a 5, 1, bola 5, 2, bola 5, 3, bola 5, 4. Portanto, a gente tem um número par de transposições, são 4, né? 1, 2, 3, 4. Logo, G é par. Tá? Mas a gente viu também que se eu tenho um ciclo de comprimento K, por exemplo, esse ciclo aqui, é um K ciclo, né? Pertencente a Sn, um K ciclo. O que a gente tem? Se o K for par, comprimento do ciclo for par, então a gente sabe que F é ímpar, é uma permutação ímpar, tá? Se o K for ímpar, então F é par. Notem aqui nesse exemplo de cima o ciclo de comprimento 5, né? Logo, ele é par. E aqui tem um ciclo F de comprimento 4, logo ele é ímpar, né? Por que isso? Porque a gente sempre vai conseguir decompor um ciclo de comprimento K, onde K é maior que 2, em K-1 transposições. Portanto, se o K é par, K-1 é ímpar. Se o K é ímpar, K-1 é par. Tá? Então, isso foi só uma revisão do que eu falei na aula passada. E agora eu vou começar a falar sobre um grupo importante na álgebra chamado grupo. Na verdade, são grupos, tá? Grupos alternados. O que é um grupo alternado? Na verdade, é um subconjunto de Sn formado pelas permutações pares. Tá? Então, eu tenho um Sn. Eu sei que lá em Sn a gente tem as permutações pares e as ímpares. Se eu considerar o conjunto formado só pelas permutações pares, esse conjunto munido da composição de funções é um grupo, chamado grupo alternado. Tá? Mas antes disso, vamos ver aqui, vamos ver essa observação, que diz o seguinte, ó.
só ver se vocês estão me ouvindo aí, então, né? Tá. A composição de duas permutações pares ou de duas permutações ímpares é sempre par. É óbvio, tá? Se eu tenho duas permutações pares, quando eu componho ela, eu vou ter um número par de permutações, né? Porque eu vou somar dois números pares, né? Que é o número de transposições de cada uma das permutações. Se eu tenho duas permutações ímpares, da mesma forma, né? A composta vai ser ímpar, porque eu vou somar dois números ímpares. E a gente sabe que a soma de dois números ímpares é um número par, tá? Por exemplo, aqui eu tenho a permutação, o ciclo F e o ciclo G, tá? Esses dois ciclos aqui, F e G, são pares, né? Porque a gente pode decompor ele. Ciclo F pode ser decomposto assim, por exemplo, um 4, bola um 3, né? E G, um 2, bola um 4. São pares, tá? E quando eu faço F bola G, o que a gente obtém aqui, pessoal, fazendo F bola G? Vamos ver rapidinho. Vamos supor que essas permutações são de S4, tá? Na verdade, nem precisa fazer isso, pessoal, tá? Pode fazer também, mas é desnecessário. Eu tenho a F, eu já tenho a decomposição da F aqui, né? Em duas transposições. Tenho a G, eu já tenho a decomposição da G também aqui. Quando eu faço F bola G, vai ser simplesmente a composição dessas transposições, ó. Estou colocando a F aqui, um 4, bola um 3, e agora a bola G, né? A G é um 2, bola um 4. Portanto, quantas transposições nós temos aqui de F bola G? 1, 2, 3, 4. Né? Portanto, F bola G é par. Tá? Já aqui embaixo, por exemplo, eu tenho duas transposições FG, tá? A F, um vai no 4 e a G, 2 vai no 3, 3 vai no 2. Aqui não tem uma vírgula não, tá, pessoal? Tá. São duas permutações ímpares, né? Porque elas são formadas por uma única transposição. Só tem uma transposição, elas são ímpares, né? Quando a gente faz F bola G, que vai ser um 4, que é a F composta com 1, 2, 3, que é a G. Portanto, eu tenho um número par, eu tenho duas transposições. Portanto, o F bola G é par. Tá só exemplificando o que eu falei aqui em cima. Quando eu componho duas permutações pares, o resultado é uma permutação par. Da mesma forma, quando eu componho duas permutações ímpares, o resultado é uma permutação par. Beleza, aí o que eu vou fazer? Eu vou considerar esse conjunto que eu vou chamar de AN como sendo o conjunto de todas as permutações pares de SN. Então, AN é o conjunto de todas as permutações pares de SN, ou seja, a N vai ser descrito assim, né, pessoal? É formado pelos elementos F, pertencentes a SN, as permutações F de SN, que são pares, né? Ou seja, F é par. Tá? O que F é par? Ah, pessoal, então esse é o conjunto AN, conjunto formado pelas permutações pares de SN, tá? Aí o que a gente tem com isso quando eu considero esse conjunto? Temos que o conjunto AN com a operação de composição de funções, ele é um grupo, tá? Vai ser um grupo. Vai ser um grupo, é um grupo finito de ordem n fatorial sobre 2, denominado grupo alternado de grau n, tá? Então, pessoal, olha só, a n é formado pelas permutações pares. A gente sabe que vale a associatividade das funções, em particular das permutações, né? Tá? Vou até colocar aqui, ó. Vale a associatividade
das permutações, a gente sabe disso, considerando a composição de funções, né? Se vale para qualquer função, em particular, vale para as permutações pares, aqui, os elementos de AN. Segundo, vocês sabem que a permutação identidade, eu falei na aula passada, que essa permutação aqui, ela é par. Né? Por quê? Porque ela é composta de quaisquer duas transposições iguais. Né? Ela é composta de N1, N2 com ela mesma. N1, N2. Ó, a permutação identidade sempre vai ser a composta, pode ser escrita como sendo a composta de duas transposições quaisquer. Tá? Portanto, eu tenho um número par de transposições, né? Ou seja, então a permutação de identidade pertence ao conjunto AN. E é o elemento neutro, né? É o elemento neutro. A gente sabe que qualquer permutação composta com a função identidade, permutação identidade, resulta na própria permutação. Né? E por fim, é óbvio, né, que a gente sabe que toda permutação tem uma inversa, que é uma permutação também. E é fato, pessoal, que a inversa de uma permutação par é uma permutação par. Tá? É óbvio, né, pessoal? Se eu pegar uma permutação par aqui e eu pegar a inversa, vocês lembram. Basta a gente andar no sentido contrário, né? O tamanho do ciclo da função inversa de f aqui, por exemplo, vai ser 3 ainda. Então, portanto, vai ser par. Né? Portanto, são válidos os axiomas de grupo, né? Vale a associatividade. Nesse conjunto aqui, existe um elemento neutro nesse conjunto que vai ser a permutação identidade, que ela é par. E toda a permutação de AN par vai ter uma inversa que também vai ser par. Né? Portanto, é grupo, com a composição de funções. Né? E quantos elementos tem esse grupo? Tem n fatorial sobre 2, que eu comentei na última aula. Né? O número de permutações pares é igual ao número de permutações ímpares. Né? Como o Sn tem... Sn, que é o grupo simétrico, né? Das permutações de n elementos, tem n fatorial elementos, né? O número de elementos de AN é a metade. Eu estou considerando só as permutações pares em AN, né? Então vai ser n fatorial sobre 2. Tá? Portanto, esse conjunto formado pelas permutações pares é um grupo, tá? Com a composição de funções finito de ordem n fatorial sobre 2, chamado grupo alternado de grau n. Tá? Grupo alternado de grau n. Vamos ver alguns exemplos aqui de grupos alternados. Quando n for 2, né? Quando n é 2, o conjunto S2, que é o grupo simétrico S2, é formado só por duas permutações, né? Pela identidade, que é essa aqui, e por esse ciclo, 1, 2. Né? Lembrando que quem é a identidade em S2, só para lembrar vocês. É a permutação que leva 1 no 1 e 2 no 2. Né? Quem é esse ciclo aqui, que vai 1 no 2 e 2 no 1? É essa permutação aqui. 1 vai no 2, 2 vai no 1. Tá? Quem são as permutações pares aqui, pessoal? No caso de S2. Ó, só temos duas permutações. Essa permutação identidade, ela é par? Eu acabei de comentar que é, né? Portanto, a permutação identidade, ela vai estar no conjunto A2. Esse ciclo aqui de comprimento 2, essas transposições, ela é par? Não, é ímpar, né? Aqui é ímpar. Portanto, não pertence a S2. Então, S2 não pertence a A2. Então, A2 é formado somente por um elemento, que é a permutação identidade de S2. Tá? Logo, a tábua, vamos fazer aqui a tábua do grupo alternado A2. Nesse caso é bem trivial, né? Só tem um elemento, a operação é a composição e só tem a identidade, né? Óbvio que a identidade operada com ela mesma é a própria identidade. Nesse caso, o grupo A2, pessoal, é um grupo abeliano, tá?
É grupo abeliano. Só tem um elemento, né? Que é a identidade. Agora vamos ver o S3, né? Quando n igual a 3, o grupo simétrico S3 é formado, a gente já sabe construir o S3, vocês lembram? É formado pela identidade, pelo ciclo 1, 2, pelo ciclo 1, 3, pelo ciclo 2, 3, pelo ciclo 1, 2, 3 e pelo ciclo 1, 3, 2. Tá? São 6 elementos. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? Aí eu quero tirar desse conjunto somente as permutações pares para formar o grupo alternado A3. Me digam aí, pessoal, quais são as permutações pares desse conjunto? Por favor. Alguém fala aí. O 1, Isso, a identidade, né, que é 1, 2, par. 3, Quem mais? identidade. 1, 2, 3 e 1, 3, 2. Isso, perfeito. Exatamente. Quem foi que falou? Desculpa. Só para agradecer. Rogério. Valeu, Rogério, é isso mesmo. Tá? Ó, a identidade, ela é par. Então, ela vai entrar aqui no conjunto A3. Esses ciclos aqui, 1, 2, 1, 3 e 2, 3, não são pares. Né? Por que não são pares? Porque tem comprimento 2. Tem comprimento 2, ele já é uma transposição, né? 1 é um número ímpar. Agora, esses dois aqui, ó, como o Rogério falou, esses dois ciclos aqui são pares. Porque tem comprimento 3, né? Então, vai ser par. Por exemplo, 1, 2, 3 pode ser composto como sendo um 3, bola, 2, né? E um 3, 2 como sendo um 2, bola, um 3. São pares, né? Tem duas transposições cada. Aí a gente vai fazer a tábua do grupo alternado A3, né? O que é a tábua? É colocar aqui a operação, que é a composição, e o resultado das operações, né? Por exemplo, como eu sei que a identidade composta com qualquer permutação é a própria permutação, então aqui eu já vou repetir, né? 2, 3, 1, 3, 2. Essa coluna é a mesma coisa, né? 1, 2, 3, bola a identidade, vai dar a própria 1, 2, 3. 1, 3, 2, bola a identidade, vai dar a própria 1, 3, 2, tá? Aí agora eu vou fazer 1, 2, 3 composta com a própria 1, 2, 3, para a gente ver o que vai resultar isso. Vou colocar aqui embaixo o resultado, tá, pessoal? Vamos ver, né? 1 por essa permutação da direita vai no 2. O 2, pela da esquerda, vai no 3. Então, 1 vai no 3. Agora eu vou ver o 3. O 3 vai no 1. E o 1 aqui vai no 2. Então, 3 vai no 2. Então, 1, 2, 3. E o 2, né, vai no 1, obviamente, né? Não tem jeito, né? O 2 vai no 3, o 3 vai no 1. Então, fecha aqui. Então, 1, 2, 3 composta com 1, 2, 3 é 1, 3, 2. E aqui, obviamente, só vai faltar a identidade, não precisa fazer conta, né? Porque são 3 elementos apenas em A3. Né? Agora, 1, 3, 2 composta com 1, 2, 3, vamos ver? 1, 3, 2 composta com 1, 2, 3. Vamos ver aqui, ó. O 1 está indo no 2 aqui, e o 2, agora eu vou olhar o 2, né? O 2 está indo no 1. Então, 1 vai no 1. Vamos colocar assim, ó. 1 vai no 1. O 2 está indo no 3. E o 3, por sua vez, está indo no 2. 2 vai no 2, então 3 vai no 3. Aqui é a identidade, né? Então, aqui é a identidade, aqui é o que falta, que no caso é 1, 2, 3, né? Pronto. Essa é a tábua de A3. Lembrando que o número de elementos de A3 é 3 fatorial sobre 2, que é 6 sobre 2, que é igual a 3, como a gente já tinha descrito aqui o A3. Da mesma forma que o número de elementos de A2, que eu não coloquei, é 2 fatorial sobre 2, que é igual a 1, né? Só é um elemento que é a identidade.
Nesse caso aqui de A2, o grupo alternado A2 ele é abeliano, e o grupo alternado A3 é fácil ver também que é abeliano, tá? Vale a comutatividade. A3 é grupo abeliano. Tá? Vamos ver mais um exemplo. Esse aqui eu já deixei arrumado. Tá, ó. Vamos considerar o grupo simétrico S4, ou seja, estou tomando N igual a 4. Eu já coloquei aqui para vocês as permutações pares de S4. Aqui só tem as permutações pares, tá, pessoal? Já deixei tudo feito aqui. Fica como exercício vocês descreverem quem é o conjunto S4 todo, né? Ele é um pouco grande, né? Porque é 4 fatorial, né? Vocês vão fazer, fica como exercício. O número de elementos de S4, só para vocês saberem, é 4 fatorial, que é 4 vezes 3 vezes 2, que dá 24, né? Então, 24. O número de elementos de A4, o grupo alternado A4, é 24 sobre 2, que é 12. Eu já coloquei aqui para vocês as 12 permutações pares, ó, F1, F2, F1 é identidade, né? F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11 e F12. Eu deixei tudo bonitinho, tá? Então, esse aqui é o grupo alternado A4, formado por essas 12 permutações pares de S4, tá? O que eu quero que vocês determinem para mim agora? Eu quero que vocês façam essas duas contas aqui. Eu quero que vocês façam F2 bola F3 e F3 bola F2. Está aqui a F2 e está aqui a F3. Vocês vão fazer agora para mim F2 bola F3, ver qual é o resultado. Pode colocar na anotação de 2 linhas, por favor. E vão fazer o F3 bola F2. Tá? Vou dar 2 minutinhos para vocês fazerem, no tempo que eu tomo uma água aí, tá? Aí vocês vão responder essa pergunta aqui, que está aqui embaixo. Esse grupo é abeliano? Tá? Façam essa conta e cheguem à conclusão, por favor. Já eu volto.
E aí, fizeram? Como é que fica a F2 bola F3, pessoal? Estão ouvindo aí, então, né? Então. F2 bola F3. 2, 3, 4, né, pessoal? Então, vamos lá. Vamos ver um. Começa com F3. Um vai em 4, 4 vai em 1. Então, 1 vai em 1. Vamos ver o 2. 2 vai em 1, 1 vai em 3. Então, 2 vai em 3. Vamos ver o 3. O 3 vai nele mesmo, por F3, e o 3 vai no 4, por F2. Então, o 3 vai no 4. E aqui só falta o 2, né? Acabou. Agora o F3, bola F2. Vamos ver, 1, 2, 3, 4. Começa com F2, depois aplica F3, né? Vamos ver F2. F2, 1 pelo F2 vai no 3. 3 pelo F3 vai nele mesmo, então 1 vai em 3. O 2 pela F2 vai nele mesmo. E o 2 pela F3 vai em 1. Então 2 vai em 1. O 3 pela F2 vai em 4 e o 4 pela F3 vai em 2. Então 3 vai em 2. 1, 2, 3, aqui só falta 4. E aí, são iguais, pessoal? F2 bola F3. F2 bola F3 é igual a F3 bola F2? Não, senhor. Verdadeiro ou falso? Isso que eu escrevi aqui. É falso. Hein, pessoal? É falso. Foi diferente, né? Lembrando, pessoal, que essas 12 permutações que eu coloquei aqui são todas pares. São todas pares, né? Eu já peguei o S4, que eu não listei aqui as 24. É falso, sim, é falso. É falso. Só estou reforçando que aqui, ó, essas 12 permutações que eu estou considerando são todas pares, tá? Eu peguei aqui do grupo simétrico S4 só as permutações pares e formei o conjunto A4. Aí eu fiz uma pergunta, será que pegando essas duas permutações aqui de A4, F2 e F3, fazendo a composição, né? F2 bola F3 e F3 bola F2, os resultados são iguais? Não. Portanto, eu já sei que esse grupo não é abeliano, né? Pois, como a gente acabou de ver, F2 bola F3 é diferente de F3 bola F2, né? Então, não é abeliano esse grupo, tá? Na verdade, pessoal, eu coloquei como uma observação o grupo alternado AN para N maior ou igual a 4, ou seja, o A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, etc., não é grupo abeliano, tá? Não é grupo abeliano. A gente viu que o A2, o grupo alternado A2 e o grupo alternado A3 são abelianos, mas a partir do 4 não é abeliano, tá? Lembrando que a N é o grupo das permutações pares de SN. Vou deixar como exercício para vocês fazerem a tábua do grupo A4, tá? Então o que vocês vão fazer? Vocês vão colocar aqui, não é para fazer agora não, vocês vão fazer com calma. Vocês vão colocar aqui as 12 permutações, F1, F2, F3, até o F12, né? Da mesma forma, linha e coluna aqui, né? F1, F2, F3, até o F12. Aí vão fazer a tábua, né? Tá? Vamos colocar aqui o resultado de cada uma das operações aqui com os elementos de A4. Beleza, pessoal? Tá aí? Bem simples até. Tranquilo, né? Deixa eu ver quem tá aqui só para eu saber, né? Que eu não acabo nem olhando, sai falando, né? Todo mundo aí, Alexandre, Amanda, Cristiano, Davi, Eduardo. Isso, José, Marjorie, Mar, Lucas, Luiz, Patrícia, Rogério, Vitor e a Vivian. Beleza, pessoal, obrigado aí pela presença de vocês. Vamos lá, agora vou falar de um grupo muito interessante e importante, tá? Que está diretamente relacionado com o grupo simétrico S3, vocês vão já entender por quê, né? Só lembrando, vou colocar aqui em cima,
Quem é o grupo simétrico S3? Quais são as permutações que compõem o grupo simétrico S3? A identidade, 1, 2, 1, 3, 2, 3, 1, 2, 3 e 1, 3, 2. Tá? Vocês vão ver que cada uma dessas permutações aqui, pessoal, de S3, está associada a uma simetria do triângulo, que eu vou explicar o que é agora. O triângulo equilátero, tá? Na verdade, é o que eu vou apresentar agora, o grupo das simetrias do triângulo equilátero. Tá? Eu não coloquei equilátero aqui, tá? Deixa eu até complementar aqui. Equilátero. Beleza. Vamos ver como é que é constituído esse grupo. Quem são os elementos? Consideremos um triângulo equilátero. Todo mundo sabe que quando que um triângulo é dito equilátero. Quando é que um triângulo é dito equilátero? Hein, pessoal? Todos os lados têm a mesma medida e formam Vocês ângulos sabem. internos de 60 graus. Isso. Tem os lados iguais. A medida dos lados iguais, né? Dos três lados iguais. Ou, equivalentemente, os três ângulos internos têm a mesma medida, né? Tá? Então, consideremos um triângulo equilátero de vértices 1, 2 e 3, tá? Então, eu vou ter um triângulo equilátero, pessoal. Eu vou fazer um desenho aqui, depois a gente vai transportar ele. Ó, imaginem que isso aqui é um triângulo equilátero. E eu vou dar nome aqui para os vértices, tá? Eu vou chamar de 1, esse é vértice aqui. Esse aqui eu vou chamar de vértice 2, e esse aqui eu vou chamar de vértice 3. Professor, eu posso mudar a posição da numeração dos vértices? Pode, não vai afetar em nada o resultado, tá? Na verdade vai, mas enfim, no final é a mesma coisa, tá? Então vamos considerar esse triângulo equilátero de vértices 1, 2 e 3. A gente vai chamar de uma simetria deste triângulo a uma aplicação que leva a figura nela mesma e preserva distâncias, tá? Então, qualquer aplicação que leve esse triângulo nele mesmo, ou seja, no final eu tenho um triângulo idêntico, claro que a posição dos vértices pode mudar, mas os comprimentos dos lados e a posição aqui dos lados não vão mudar, a gente chama isso de uma simetria, tá? Por exemplo, eu vou fazer aqui, mas eu vou apagar depois, isso aqui, ó, é uma simetria, essa aqui, ó, vocês vão ver. Só que eu não vou explicar como, mas notem o que eu fiz aqui, ó. Só fiz mudar a posição dos vértices, mas no final o triângulo é exatamente o mesmo. Posição, comprimento dos lados, tá? Posição, na verdade, mudou, né? Porque a posição dos vértices mudaram, né? Então isso aqui é uma simetria, né? Mas eu vou apagar aqui porque eu vou explicar melhor. Deixa eu copiar logo isso aqui. Beleza. Então, ó, quais são as simetrias do triângulo equilátero? São 6, tá? A primeira simetria é a identidade, que eu vou chamar de R0. Como é que é dada essa simetria, pessoal? Eu vou colocar aqui, tá? Começar com R0. Na verdade eu já copiei, né? Só eu vim aqui, Ctrl V, tá aqui o triângulo equilátero bonitinho, já com os vértices. Essa simetria, pessoal, ela faz o seguinte, ela não faz nada, é a R0, tá? Ela leva o triângulo nele mesmo, não muda nada, tá? Então tá aqui, ó. Não mudou nada. Certo? Notem que os vértices permaneceram na mesma posição. Vou colocar aqui dentro os vértices na posição antiga, ó. 1, 2, 3. Notem que não mudou. O 1 continuou na posição dele, o 2 continuou na posição dele e o 3 continuou na posição dele, certo? Portanto, essa simetria, ela pode ser vista como uma permutação de S3. Como? O 1 não mudou de posição, o 1 foi nele mesmo. O 2 também não mudou de posição, foi nele mesmo. E o 3 também. Que permutação de S3 é essa aqui, pessoal? É a identidade, né? Então, essa simetria R0, que não faz nada, na verdade, ela pode ser vista como a permutação identidade de S3. Essa aqui, ó. Tá? Beleza?
Então, essa é uma simetria. Agora, vamos ver as rotações horárias centradas no centro de gravidade do triângulo. São 3. Uma rotação de 120 graus, uma rotação de 240 graus. São 2, né, na verdade, perdão. São 2, não sei eu que tirei que são 3, são 2. Uma de 120 graus e uma de 240 graus, tá? Eu estou chamando aqui de R1 e R2, respectivamente. São rotações horárias, sentido horário, centrada no centro de gravidade do triângulo. Então, vamos ver aqui como é que são essas simetrias. Aqui o triângulo, ó, bonitinho, tá? A R1, pessoal, é uma rotação horária, no sentido horário, de 120 graus, tá? Então, imaginem, está aqui o centro de gravidade, ó, pessoal. Vocês podem olhar aqui o encontro das alturas, por exemplo, para encontrar o centro de gravidade, tá? Isso aqui, ó, tem exatamente 120 graus, né? Tá? Tá aqui o centro de gravidade, ó. Então, o que eu vou fazer? No sentido horário, que é esse sentido aqui, que eu vou colocar certo, eu vou dar um giro de 120 graus. Imagina que tem um prego aqui, pessoal. Vocês têm um triângulo equilátero, uma cartolina cortado bonitinho, vocês colocaram um prego no centro de gravidade e você pode girar ele, tá? No sentido horário, anti-horário nós vamos considerar o horário, tá? Então, dando um giro de 120 graus, esse vértice 1 vai parar bem aqui no lugar do vértice 2. Paguei sem querer, ó. Putz, peraí, pessoal. Esse vértice 1 vai parar aqui no lugar do vértice 2. O vértice 2 vai parar no lugar do vértice 3. E o vértice 3 vai parar no lugar do vértice 1. Com esse giro, tá, pessoal? Vou colocar aqui só para vocês entenderem que aqui é o encontro das... Não está muito bem desenhado, mas pode pensar como sendo o encontro das alturas ou da mediana, que coincidem, né? Então, dando esse giro de 120 graus, a gente vai obter o seguinte triângulo, né? Eu vou colocar aqui dentro a posição antiga, ó, 1, 2 e 3. Com esse giro de 120, 1 vai parar no lugar do 2, né? O 2 vai parar no lugar do 3. E o 3 vai parar no lugar do 1. Tá? Ora, mas essa mudança aqui da posição dos vértices pode ser vista como sendo uma permutação de S3. Que permutação é essa? Ó? O 1 foi parar no lugar do 2, né? Então, o 1 vai no 2. O 2 foi parar no lugar do 3. Tá? Então, o 2 vai no 3. E o 3 foi parar no lugar do 1. Então, o 3 vai no 1. A gente sabe, escrevendo isso aqui na notação cíclica, que é o ciclo 1 vai no 2, 2 vai no 3, 3 vai no 1. 1, 2, 3. Então, essa simetria aqui do triângulo equilátero pode ser vista como sendo esse elemento de S3, o ciclo 1, 2, 3. E vice-versa, né? O ciclo 1, 2, 3 pode ser visto como essa simetria aqui do triângulo, que é um giro de 120 graus no sentido horário. Beleza, pessoal? Só que existe um outro giro aqui também, né? Agora é a simetria R2, a rotação R2 de 240 graus. Né? No caso, 240 graus. Vai ser igual a esse ângulo aqui, ó, né? 240 graus. Tá? Né, que é, ó, aqui foi 120, aí o 1 parou no 2. Quando eu dou 240 graus aqui no giro, o 1 vai parar aqui no 3, né? Deixa eu colocar o triângulo aqui. Como é que vai ficar nesse caso, pessoal? Vou colocar a posição antiga, 1, 2, 3. No caso de 240, 1 vai para o lugar do 3, né? Então 1 vem para cá, ó.
O 2 está bem aqui, vai para o lugar do 1, né? Ó, 120, 240. O 2 vai para o lugar do 1. E o 3 vai para o lugar do 2, né? Ó, o 3 está aqui, 120 e 240. Né? Quando o 2 se gira, para bem aqui. Isso pode ser visto como sendo uma permutação de S3, né? Vamos ver? O 1, ele foi para o lugar do 3, então 1 vai no 3. O 2 foi para o lugar do 1, então 2 vai no 1. E o 3 foi para o lugar do 2, então 3 vai no 2. Isso aqui equivale ao ciclo 1 vai em 3, 3 vai em 2, 2 vai em 1. Ciclo 1, 3, 2. Então essas são as duas rotações horárias. Mas nós temos mais duas simetrias, que são as três reflexões através de suas medianas S1, S2 e A3. Então eu tenho três reflexões, pessoal, que eu vou chamar elas de S1, S2 e A3. Eu coloquei A3 aqui para não colocar S3, para não confundir com o grupo simétrico S3, tá? Mas como é que são essas reflexões em torno da mediana, né? Ó, de cada mediana? Elas são assim, vamos ver aqui. Aqui o triângulo equilátero. A primeira reflexão, pessoal, vai ser em torno dessa mediana aqui, ó. Tá? Que contém o vértice 1. Como é que é essa reflexão? Imagina que tem uma vara aqui, ó, sei lá, alguma coisa aqui, uma barra, prendendo aqui o triângulo. Vocês podem girar, tá? Então imagina, é um giro no espaço, né, no plano. Imagina que vocês querem dar um giro de forma que o triângulo se mantenha nessa mesma posição, né? Claro que vai mudar a posição dos vértices, né? Então, pessoal, quando eu giro aqui, isso aqui vai ficar fixo. O 1 não vai mudar de posição, né? Imaginem que esse triângulo ele vem para dentro da tela aqui, tá, pessoal? É um giro no espaço. Tem uma barra bem aqui e eu posso girar esse triângulo, tá? Então, quando eu dou esse giro, o que vai acontecer? O 1 vai permanecer fixo e o 2 vai para o lugar do 3 e o 3 para o lugar do 2, né? Tá certo? Que é a reflexão que eu vou chamar de S1. Como é que é essa reflexão? Deixa eu colocar aqui a posição antiga dos vértices. 1, 2, 3. O 1 se manteve no mesmo lugar. O 2 foi para o lugar do 3 e o 3 para o lugar do 2. Ora, isso equivale a uma permutação de S3. Que permutação é essa? Ó, o 1 se manteve no mesmo lugar, então 1 vai no 1. O 2 foi para o lugar do 3, então 2 vai no 3. E o 3 foi para o lugar do 2, então 3 vai no 2. Isso aqui é equivalente ao ciclo 2, 3. Né? 2 vai em 3, 3 vai em 2, 1 vai nele mesmo. Então, essa reflexão ela está associada a essa permutação de S3 e vice-versa. Essa permutação de S3 está associada a essa reflexão S1. Mantive fixo aqui, girei, o 2 foi para o lugar do 3, 3 para o lugar do 2. Temos mais uma reflexão, mais duas na verdade, né? Agora vamos mudar a posição da mediana. Vamos pegar essa mediana aqui, ó, pessoal. Que besteira, peraí. Dessa mediana. Vamos girar em torno dessa mediana. Imagina que tem uma barra aqui, né? E vocês podem girar esse triângulo. Ele está amarrado, está preso aí, vocês podem girar. Então, a gente tem a reflexão S2. Como é essa reflexão? Para que ela vai fazer? O 2 não vai mudar de lugar, vocês concordam? Vai ficar fixo. Vai ficar fixo. Para o lugar do 3 e o 3 vai para o lugar do 1. Né? Vou colocar as posições antigas. Aqui era 1 e aqui era 1 e aqui era o 3. Só movimentou esses dois aqui, ó. Tá? Isso equivale a uma permutação de S3. Que permutação é essa? 1, 2, 3. O 1 foi para o lugar do 3. O 2 não mudou de lugar, 2 vai nele mesmo, o 3 foi para o lugar do 1. Isso aqui equivale ao ciclo 1, 3. 1 vai em 3, 3 vai em 1. Temos mais uma reflexão, né? Que é mais uma mediana que a gente tem. São 3, né? Então vamos considerar essa mediana aqui, ó, pessoal.
reta que contém essa mediana, vocês podem girar. Vai mudar a posição desses dois aqui e o 3 vai ficar fixo, né? Então, S3, como é que vai ficar S3? Vou colocar as posições antigas, 1, 2 e 3. O 1 foi para o lugar do 2 e o 2 foi para o lugar do 1. O 3 se manteve fixo. Isso equivale a uma permutação de S3. Então, o 1 foi para o lugar do 2 e o 2 foi para o lugar do 1. O 3 ficou nele mesmo. Então, isso é igual ao ciclo 1, 2. 1 vai em 2, 2 vai em 1. Então, essas são as simetrias do triângulo equilátero, pessoal, tá? São 6. E vocês, como vocês podem observar, que cada simetria está associada a uma permutação de S3, que é o conjunto S3 aqui, o grupo simétrico S3, e vice-versa. Toda a permutação de S3 está associada a uma permutação, a uma simetria do triângulo equilátero. O conjunto formado por todas essas simetrias, pessoal, que é o D3, que a gente vai chamar, ele é formado pela identidade, que não faz nada com o triângulo, pelas rotações R1 e R2, pelas reflexões S1, S2 e A3. Tá? O que acontece? Como a gente observou, cada elemento de D3, que é esse conjunto aí, que eu coloquei esses elementos, está associado a uma permutação de S3 e vice-versa, né? Cada permutação de S3 está associada a um elemento do grupo D3, tá? Portanto, D3 com a composição de funções é um grupo. É um grupo chamado grupo diedral D3, tá? Ou grupo da simetria, grupo das simetrias, né? Do triângulo equilátero. Por quê? Porque ó, cada um dos elementos de D3 é uma permutação de S3 e vice-versa. Portanto, se eu considerar o D3 com a operação de composição de funções, o que vai acontecer? Cada elemento de D3 é uma permutação e vice-versa. Portanto, eu posso visualizar esse conjunto como um grupo. A gente pode fazer a composição dessas simetrias aqui, tá, pessoal? Vamos ver um exemplo, né? Só um instantinho aí, que é o tempo que abre. Só um instante, pessoal. Tá, acho que travou aqui, peraí. De novo. Só um instante aqui. Isso aqui é o... Tá, vamos fazer aqui mesmo. O computador tá lento, se eu vou abrir nova página, vai
Então, como isso aqui é o grupo D3, depois vocês olhem lá no PDF, lembrando que essa página que eu estou escrevendo agora era para estar depois, tá? Então, vamos considerar o grupo de Edal D3, que é formado pelas simetrias, né? É a R0, R1, R2, S1, S2 e A3. A gente pode fazer aqui, tá, pessoal, operações entre esses elementos. Por exemplo, o que é R1, bola R2? Né? Vamos olhar aqui, a R1 e a R2. R1 é a rotação de 120 graus, né? E R2 é a rotação de 240 graus, né? Então vamos ver qual é o resultado de R1. Está aqui R1 é 1, 2, 3 e a R2 é 1, 3, 2, né? 1, 2, 3, vai ser, vou escrever aqui. 1, 2, 3, bola, 1, 3, 2. Depois a gente enxerga geometricamente, tá? Vamos fazer logo a conta aqui. 1, 2, 3. O 1 vai em 3 aqui, o 3 vai em 1. Então, 1 vai em 1. O 2 vai em 1 aqui e o 1 vai em 2, né? Então, o 2 vai em 2 e o 3 vai em 3. É a identidade. Como é que a gente visualiza isso nos triângulos, né? R1 é a rotação de 120 graus, né, pessoal? E R2 é a rotação de 240 graus, né? Então, quando eu dou uma rotação, tem que começar pela da direita, pela R2. Quando eu começo pela R2, o que vai acontecer com o triângulo? Me digam aí. Vou só copiar aqui. Um giro de 240 graus no sentido anti-horário, perdão, no sentido horário, pessoal. O 1 vem para cá, né? Certo? O 2 vem para cá e o 3 vem para cá. Ó, tô começando aplicando essa, que é R2, né? R2. Agora eu vou fazer R1 aplicado nessa aqui, né? R1 é um giro de quanto, pessoal? De 120 graus, né? Um giro de 120 graus. Então, vou colocar aqui essas posições aqui, ó, 2, 3 e 1, né? Tá? Quando a gente dá esse giro de 120 graus, o 2 vem parar bem aqui, ó. Deixa só aqui eu me confundir, tá? Já explico, depois eu coloco aqui. O 2 vai parar bem aqui no lugar do 3. O 3 vai parar no lugar do 1, né? E o 1 vai parar no lugar do 2. Aqui, na verdade, é a posição original, que era assim, né? 1, 2 e 3, tá? Então, o que aconteceu? Eu peguei o triângulo aqui, apliquei a simetria R2, obtive esse triângulo aqui com essas posições aqui dos vértices. Aplicando R1 novamente, o que aconteceu? Ele voltou para a posição original dele, né? Ou seja, isso aqui equivale à permutação 1 vai em 1, ó, 2 vai em 2, 3 vai em 3, que é a identidade, R0, né? Então, R1 bola R2 é igual a R0, que é a identidade. E assim a gente pode operar todos esses elementos aqui. Eu posso fazer, por exemplo, S1 bola R2, S1 bola R1, R1 bola S2. Bora ver aqui, R1 bola S2. Tá? Quero saber quem é. A gente sabe, olhando em termos de permutação, que R1 é a permutação 1, 2, 3. Tá? E a S2, vamos olhar aqui. A S2 é a permutação 1, 3. Ó. Vamos colocar aqui 1, 3. Bola 1, 3. Tá? Vamos ver o resultado disso aqui. 1, 2, 3. Ó, 1 vai em 3, o 3 vai em 1. Então 1 vai em 1. O 2 vai nele mesmo, o 2 vai em 3. O 3 vai em 1, 1 vai em 2. Então essa aqui. Né?
Vamos ver geometricamente, usar a mesma ideia, tá? Aqui o triângulo original começa com S2, né? S2, lembrando que S2 é uma reflexão. S2. Deixa eu só olhar aqui em torno de qual mediana. A S2, vamos ver. Aqui, dessa aqui, ó, tá? É em torno dessa mediana aqui, tá? Então, quando eu giro, vai mudar a posição desses dois, o 2 vai ficar fixo, né? Então, vai ficar como? Qual vai ser o resultado? O 2 vai ficar no mesmo lugar e o 3 vai para o lugar do 1 e o 1 vai para o lugar do 3, né? Certo? Agora, aplicando R1, o que é R1, pessoal? R1 é a rotação de 120 graus, né? Vou dar um giro de 120 graus no sentido horário. Vamos colocar aí. Vamos lá. Então, quando eu dou um giro, o 3 vai parar bem aqui, o 2 vai parar bem aqui e o 1 bem aqui. Né? Colocando a posição original aqui, ó, fica 1, aqui, 2 e 3. Essa é a posição original do triângulo, né? Então, o que aconteceu? Que permutação é essa aqui, ó? 1 vai em 1, o 2 vai em 3, o 3 vai em 2. Perfeito como está aqui em cima. Ó. Lembrando que essa aqui é um ciclo, o ciclo 2 vai em 3, né? 2 vai em 3 equivale aqui, que simetria aqui? Vamos voltar aqui. 2 vai em 3 equivale a S1. Tá? Então o resultado é S1, pessoal. Tá? Que é S1. E aqui, como a gente viu geometricamente, é S1. Então, pessoal, esse conjunto aqui, o D3, o grupo diedral, ele é um grupo, tá? O conjunto D3 com a composição é um grupo com 6 elementos, tá? E que cada elemento do grupo pode ser visto como uma permutação de S3, como a gente bem observou aqui. Vou deixar como exercício vocês refazerem essa construção aqui das simetrias, tá? Para fixar bem, tá? Porque na próxima aula, quarta-feira, eu vou falar de mais um grupo diedral, que é o grupo diedral do D4, que é as simetrias do quadrado, tá? Tem aqui, a gente vai ver que a gente pode fazer algo análogo que a gente fez aí para o triângulo, para o quadrado. Tá? Mas isso aqui eu vou deixar para fazer na próxima aula, que eu acho que eu já falei bastante hoje. Beleza, pessoal? Alguma dúvida? Não, senhor. Beleza, professor? Pode falar, Patrícia. Beleza. Ah, professor, apertei sem querer. Ah, tranquilo. Então, pessoal, era isso que eu queria falar hoje. Eu não vou falar mais, que senão vai ser muita informação aí para a cabeça de vocês. Tá bom. Eu vou colocar já o PDF. Eu recomendo que vocês estudem para entenderem bem o grupo que eu vou falar na próxima aula, tá? Quarta-feira. Beleza? Perfeito, professor. Valeu. Obrigado, pessoal. Boa noite. Boa noite, mestre. Até quarta-feira, tá? Um abraço para vocês. Obrigada, professor. Boa Valeu. noite. Até, professor. Até. Boa noite, boa noite. Valeu, boa noite. Obrigado.